De volta com o nosso Você Bonita e presta atenção nessa pauta que o programa tá assim, lindo e é um assunto seríssimo e importante. Convidamos ela mais uma vez, nossa nutricionista, Fernanda Paulucci, bem-vinda. Já demos muitas risadas hoje. Fê, posso contar? Você trouxe algo para testar aqui? Não, você não trouxe. Não. Tá bom. Então eu não vou contar. Brincadeiras à parte, depois o Serginho conta lá nas redes sociais dele que o negócio foi com ele. Já demos muita risada. Acontece que toda vez que Fê vem aqui, a gente sempre propõe assuntos que vão além, né, dentro dessa questão aí da nutrição e não só dos alimentos. E hoje a gente vai falar de hormônio, hoje a gente vai falar de estrogênio, o impacto dele na perda de peso. Bem-vinda, minha amiga. Quis abordar esse assunto hoje, né, porque a gente tem um número de mulheres com aquela gordura, que é a gordura que a gente chama que é a ginoide, o formatinho pera, onde as mulheres acumulam mais gordura nos quadris, no abdômen, no flanco e no bumbum, né? E esse perfil, geralmente eles têm uma certa dificuldade dentro do consultório na hora da gente aplicar a dieta e perder peso. Então são aquelas mulheres que perdem 1, 2 quilinhos e depois retoma de novo, e aí perde e fica naquele efeito sanfona e não consegue sair, né? E aí me veio isso na cabeça, até semana passada eu fiz uma live sobre isso e achei importante trazer para cá, porque a gente, né, nosso corpo feminino tem alguns hormônios e um deles é o estrogênio, né? O estrogênio, quando ele está em excesso, ele pode estar em excesso ou por uma queda da progesterona, né? Então você entrou em estresse, parou de produzir um pouco de progesterona e o estrogênio se sobressaiu, ou porque você está comendo errado, né? E aí você está produzindo mais células de gordura. O nosso estrogênio, ele é produzido nos ovários e nas nossas células de gordura, né? Então, quanto mais gordura eu tenho, mais eu vou transformar testosterona em estrogênio. Então, eu tenho a ação da aromatase ali no tecido adiposo, né? E mais esse estrogênio vai fazer uma propulsão para produzir célula de gordura. Então entra num ciclo vicioso e esse é um dos motivos da mulher ter essa dificuldade da perda de peso. Sério? Então a testosterona pode? Ela pode ser convertida e a gente tem mais enzimas para essa conversão mesmo, né? Proporcionalmente a mulher tem mais estrogênio do que testosterona, tá? Então até nesse momento estamos sendo sabotadas. E aí por que a gente tem que realmente ter uma alimentação equilibrada, saudável, comer alimento de verdade? Para a gente conseguir ir biotransformando esse estrogênio velho. Então ele vai sendo produzido, ele vai envelhecendo e o nosso corpo ele tem que biotransformar. Onde que a gente faz isso? No fígado. Só que aonde que a gente expulsa? No nosso intestino. E se aí a gente não tem boas enzimas hepáticas, né? Porque come errado. Então não consome alimentos que vão estimular essas enzimas. Chega no intestino, tem uma desbiose importante, né? Então essas bactérias elas vão fazer uma transcrição, entendeu? Elas que vão fazer essa transcrição do que elas estão recebendo e vão emitir também, às vezes, toxinas que podem piorar o processo de aumentar a célula de gordura. De qualquer forma, Fê, até a gente vai colocar já uns quadrinhos no ar que você frisou algumas coisas importantes, mas para a gente ter uma ideia de se tem mais estrogênio ou se ele está em déficit no corpo, a gente precisa procurar o médico e realmente fazer todos os exames. Sim, a gente tem os exames laboratoriais que podem apontar. Hoje a gente tem tem um exame que são dos ácidos orgânicos, que é feito através da urina, Tem o teste genético também, então todos eles conseguem mapear, né, se você é uma pessoa mais estrogênica ou não. Tem também uma questão que tem mulheres que têm os receptores, né, a doutora Vânia até brinca e fala assim que eles escutam mais, ou seja, você tem uma sensibilidade maior. Então, às vezes, no sangue, a quantidade de estrogênio está normal, mas a tua célula ela escuta demais. Entendi. Ou seja, pouco já funciona demais, já dá um super estímulo. E isso, claro, é genético, aí já é uma questão pessoal de cada um. Tem a parte genética, tem a parte da alimentação, que é o que a gente vai abordar aqui, né? Tem alimentos que vão piorar esse processo, no caso, bebidas alcoólicas. Então, tanto eu intoxico o fígado, quanto eu aumento a insulina, né? Aumentou a inflamação, aumentou o estresse oxidativo, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a produção de estrogênio. Entendi. Né? Que coisa. Vamos colocar só um primeiro quadro na tela para você dar sequência. Olha só que interessante. Então, o que piora... Não, os hábitos que melhoram antes dos que pioram, né? Impacto do estrogênio na perda de peso. Temos atividade física matinal pode melhorar.
controle do estresse físico e emocional e alerta para cosméticos, esmalte, cremes e plásticos. Isso, então vamos lá. Atividade física matinal, porque eu posso estimular as sirtuínas, que são umas enzimas antioxidantes dentro da nossa célula que podem ajudar na perda de peso. Tá? Controle do estresse. Então, quando eu tenho estresse físico, então não estou dormindo bem, eu tenho alteração dos níveis de cortisol, eu tenho uma superação ali da adrenal. O precursor da progesterona é produzido na adrenal. Tá. Então, dormiu mal é um fator que vai produzir resistência à insulina e vai alterar a progesterona. Caiu a progesterona, vai sobressair o estrogênio. Tá? Estresse emocional, porque às vezes para as pessoas você é calma, mas a sua mente está trabalhando. Ai, gente, hoje quem não é, né? Intenso. Está trabalhando intenso, a gente está mandando informação para essa adrenal, que você está em perigo. O corpo é inteligente. Se ele entender que ele está em perigo, ele vai fazer mais célula de gordura para se camuflar, para ter mais estoque energético. E fez mais célula de gordura, você vai produzir mais estrogênio. E aí vira uma... E aí no processo de perda de peso, a hora que sai o triglicerídeo da célula de gordura para ser queimado e transformado em energia, sai junto o lixo, porque o nosso tecido adiposo é o tecido mais tóxico que tem. A gente acumula resíduo, né, de substâncias e de hormônios. E de hormônios, por isso que falam que às vezes a pílula anticoncepcional fica, né, na célula de gordura. Fica na célula de gordura os resíduos desses hormônios velhos que a gente fala. E no processo de perda de peso que vai saindo, vai sendo liberado, eles vão clicando novamente nesses receptores, né? E aí a pessoa entra num platô, dificulta perder peso, e aí por isso que a gente tem que dar bastante folhas, bastante plantinhas, bastante frutas, fibras, para a gente conseguir ir expulsando, né? E dando uma propulsão e para ajudar no processo de perda de peso. Gente, o negócio então tem mais informação do que eu imaginava. Não tem outro jeito. E isso aqui tá bom também, é tudo de verdade, né? Não tem nada fake hoje. Quando ela vem, eu como, eu tudo de verdade. Vamos falar dos alimentos que não fazem bem e que podem piorar o processo? Eu acho que é o próximo quadrinho, Fê. Quem quiser vai mandando perguntinha no @vocêbonita.tv. Próximo quadro na tela. Impacto, então, do estrogênio, tá bem frisado aí, na perda de peso, hein, gente? Nós não estamos falando do hormônio de outras situações, hein? Alimentos de verdade e orgânicos. Isso. Então, eu acho que aí é o que melhora, né? É, o que melhora. Vamos só dar uma pincelada nas coisas. Você quer que a gente coloque outra ordem? Então tá. Glaucia, eu vou te pedir para colocar o quadrinho, então, do que piora. Não tem, acho que não tem. Ai, não tá aí. Ah, então tá bom, eu pensei que ele era na sequência. Pode falar então. Então, alimentos que pioram gordura saturada, gordura trans, derivados de leite, pioram, aumentam a produção de estrogênio, bebida alcoólica, né? Alimentos farinados que têm uma alta densidade energética, alto índice glicêmico. Então, tudo isso vai potencializar o aumento da produção de estrogênio pela sua célula de gordura. Desbiose intestinal, então, desde a pessoa que fica sem evacuar, muitas mulheres têm o intestino preso, a gente vai ter reabsorção de substratos de hormônios velhos. Nossa! Né? E aí o impacto de você ter o aumento do estrogênio a gente pode ter alteração tiroidiana, né, por uma competição aí hormonal e acaba essa tireoide também não trabalhando bem nesse perfil de mulheres, né? Aumenta a predisposição delas terem mioma, endometriose, adenomiose, câncer de mama, de ovário, né? Então a gente tem o estradiol, que é protetor, mas a gente também tem a estrona, né, que é uma forma do estrogênio que não traz benefício para a mulher, né? Quando ele descompensa, a gente começa a ter, junto com os maus hábitos, né? Estresse, a gente começa a ter essas doenças. Que coisa, gente. E eu acho que é interessante a gente frisar também, claro, você como nutricionista, a gente vai falar da parte da alimentação, que é fundamental. A questão dos hábitos está sempre ligado e não dá para tirar, né? Dá. E parece que é uma bola de neve. Então, assim, o excesso de peso também contribui. Contribui. Então você está tentando perder, ainda está no excesso, isso já está colocando, já está sabotando, já está entrando contra dessa história. Entra num ciclo vicioso, né? E aí, para a gente potencializar o emagrecimento nessas mulheres, aí eu trouxe alguns alimentos. Aí a gente pode colocar até o slidezinho, né? Que começa com comer alimentos de verdade. Tudo que vende na feira. De preferência, a gente focar nos alimentos orgânicos, né? A gente sabe que os pesticidas também, eles podem ter uma ação se encaixando nesses receptores hormonais. É verdade. Né?
quando a gente falou no slide anterior da questão assim de cosméticos, a gente sabe que parabenos, fitalatos, triclosan, eles também têm ação, né, sobre o receptor de estrogênio. Então, a gente pode estrogenizar substâncias como plástico, por exemplo. Então, para minimizar tudo isso, a gente tem que dar os alimentos orgânicos, alimentos de verdade, a família das brássicas. Então, no caso, couve de Bruxelas, né, folha de mostarda, rúcula, agrião, brócolis, couve-flor, que eles têm um composto enxofrado, né, os glicosinolatos, que bloqueiam o excesso de produção, né, desse estrogênio. E eles dão um comandinho lá para o fígado biotransformar isso, né, como se fosse um detergentezinho, tá? E tudo bem consumir na forma, no forno, cozinhar? O ideal sempre é dar só um sustinho, né, e quanto mais cru for, mais enzimas e micronutrientes eu vou preservar. Dá aquela branqueada. Mas para quem não consome, só o fato de você dar uma cozidinha maior para a pessoa conseguir consumir, tá tudo bem, é melhor do que ela não consumir. Entendi. Tá? Então aqui tem uma mesa assim de tudo que é bom para as mulheres, né? Isso. As mulheres focarem no consumo de algas, né? Então no consultório a gente faz manipulado, mas tem à venda os snacks de alga, que tem rico em iodo e aí pode e outros minerais que podem ajudar no processo da tireoide. Então o estrogênio acaba atrapalhando a função tiroidiana nessas mulheres mais estrogênicas. O extrato de romã também a gente manipula, mas pode ser o suco da romã, consumir a romã, o chá de romã, né? Então isso é fácil. Todas as vermelhinhas no fundo, assim, né? A gente pode todas as berries, né? Todos os polifenóis, então desde os nibs, né? Quercetina que tem na maçã, por exemplo, né? E as antocianinas. Elas têm também ação sobre a célula de gordura, então potencializando o processo, né, da perda de gordura, mas também bloqueando a produção de estrogênio. Entendi. Tá? E aí, gente, claro, a gente faz a nossa parte para agir, mas o alimento também contribui. Tem perguntinha já do público para você. Fê, vamos ver quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Lilian. Um beijo. Qualquer tipo de estrogênio, então, causa interferência? Utilizo valerato de estradiol. Fê, vamos responder a perguntinha da Lilian, então. Ela foi já numa parte hormonal aí mais, né, a fundo. Dentro da área de nutrição, você vai responder, certo? Perguntinha de novo na tela. Ela pergunta se qualquer tipo de estrogênio causa interferência e ela diz que utiliza valerato de estradiol. Então, assim, a gente tem os hormônios que nós mesmos produzimos, a gente tem os bioidênticos, que são muito parecidos com os nossos, que muitas vezes são usados em reposição hormonal. A gente tem os sintéticos, né? Todos que não são aqueles que nós produzimos, eles podem causar interferência, sim. Entendi. Tá? Falando da doutora Vânia, né, ela fala que são hormônios mal vestidos, que eles acabam competindo com os nossos hormônios que são naturais e saudáveis. E esse que ela faz uso é artificial? Aí eu não sei se é anticoncepcional. Entendi. Se está dentro do anticoncepcional. Entendi, aí, claro. O médico pode faz parte da composição do anticoncepcional. Perfeito. E aí a gente tem os xenoestrógenos, que são aqueles compostos químicos que estão presentes no ambiente, né, que eu estava comentando. Então, desde os pesticidas, agrotóxicos, produtos de limpeza, né, os cosméticos, né, entre outras coisas, produtos de higiene, tipo pasta de dente, por exemplo, né, os fitalatos que estão nas caixinhas de Tetra Pak. Entendi. Né? Pode e ser os também. bisfenóis que estão em todas as embalagens plásticas e todas as mulheres usam os tupperwarezinhos para congelar e para aquecer no micro-ondas. O ideal de vidro, né? Então, a garrafinha de água também, de plástico. Então, a gente tem esses xenoestrógenos e a gente tem os fitoestrógenos, que eles podem ter impacto, sim. Então, a gente tem linhaça como fitoestrógeno, o inhame como fitoestrógeno, alguns produtos à base da soja como fitoestrógeno. Tá? Então, vamos supor, quando eu uso uma linhaça, eu acabo tendo uma carga muito grande de fibra. Então, acaba sendo o fitoestrógeno junto com a fibra, que não vai me atrapalhar tanto. Mas quando eu falo de uma soja transgênica, né, do grão ali, né? E de um consumo assim também, de um consumo exagerado, né? Eu posso intensificar esse problema nessa paciente. Entendi. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que faz leite de inhame, por exemplo, né? Bate no suco. Para uma mulher estrogênica, será que esse inhame vai funcionar bem? Então esse é o nosso olhar dentro do consultório, do que funciona naquele momento e do que a gente tem que segurar um pouco. E o que tá vendo, às vezes é saudável, mas não é para todo mundo. Não é para todo que mundo. É saudável. Né? Interessante. Vou botar mais perguntinhas
perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Edmar, um beijo. Quem tem Alzheimer pode usar estrogênio para perder peso? Na verdade, bom... Então vamos lá, no geral, na verdade a pauta essa. está relacionada, né, com o efeito nocivo do aumento do estrogênio quando a gente está querendo perder peso, principalmente para as mulheres, tá? Mas não tem a relação de usar estrogênio com para emagrecimento, como um ergogênico, por exemplo, né? Ou um termogênico. Não tem nenhuma relação. Experimentou? Não, a jabuticaba pode comer, que esse negócio O que a gente pode abordar, apesar do programa ter um caráter mais feminino, é que sim, os maus hábitos também podem aumentar o estrogênio nos homens. E aí aumenta flanco, barriguinha, aumenta a gordura nas mamas, né? Ele fica com aquela pochetinha, o quadril fica maior do que o ombro, né? Então a gente caracteriza esse perfil também de um homem mais estrogênico, a libido dá uma caída, a testosterona começa a ser mais convertida. E eu já li que em criança isso pode acontecer. Isso pode acontecer quando a gente dá alimentos errados, então as bolachinhas recheadas, excesso de pão, excesso de derivado de leite, né? Então a criança toma leite o dia inteiro, iogurte o dia inteiro, pão com queijo, só coisas que não têm densidade nutricional adequada, né? Só tem densidade energética. Olha a gente só. fala de macronutriente. As bolachinhas recheadas, né? Então terrível, tomar né? muito cuidado. Então, sim, os homens estão estrogenizando e eles têm o hábito de beber um pouco mais até que as mulheres. Então, isso é mais um fator. Mais um fator, tem que ficar atento. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem na tela. Lu, obrigada, um beijo. A perda de peso melhora no caso de quem tem ovários policísticos. Esse é um clássico. Ai, adoro, já fiz pauta. Então, nós vamos fechar com ele, porque Fefe é uma nutricionista que é referência no assunto de ovários policísticos. É verdade, você estuda muito isso. Eu estudo muito, eu nunca contei isso pra vocês, mas eu tenho SOP. E ela teve um período que ela ficou bem descompensada e eu tive um ganho de peso. Nós temos. Eu tive um ganho de peso e foi uma coisa que me fez ter que estudar muito, né? E hoje eu trato, sim, com uma facilidade esse processo dentro do consultório. Mas a SOP, basicamente, ela vem por um processo de desbiose, um processo de não ter enzimas hepáticas tão eficientes, né? Ter genes favoráveis para a resistência à insulina. E aí, com esse quadrozinho, eu começo a ter uma sobrecarga. Se eu aumento a insulina, eu aumento testosterona. Se eu aumento testosterona, eu aumento pelos, eu aumento irritabilidade, acne, né? Se eu tenho resistência à insulina, eu acabo produzindo também mais estrogênio. Então, por isso que as mulheres, elas ficam grandes, né? Elas têm boa densidade de massa muscular, mas também tem muita gordura e não conseguem perder, são mais inflamadas, não expulsam tanta toxina do corpo. E tem mais retenção de líquido também, não tem? Tem mais retenção de líquido. A retenção de líquido, lógico que ela está relacionada se você dorme bem, se você tem bons hábitos, mas hoje já se sabe que tem genes que propiciam você ter uma retenção maior de líquido. Essas pessoas sempre vão ter que conviver com alguma cápsulazinha de ômega 3, um extrato de alho, por exemplo. Olha, sério? Né? Uma cúrcuma, né? Dá algum suporte, tipo um chá de carqueja, né? Um extrato seco de alcachofra, por exemplo. Mas, Fê, a dieta, a gente já falou desse assunto algumas vezes, é hoje fundamental para a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos. É parte do tratamento. É parte do tratamento, assim, tem que ser muito regrado, sempre brinco, né? E como a gente é mais inflamada, qualquer deslize que a gente tenha, a gente volta a estaca zero. Né? Eu até brinco, se come uma magrinha que não tem nada, um brigadeiro, e a gente come o brigadeiro, o tanto que a gente libera de substância inflamatória é tão grande que a gente faz célula de gordura, a gente dá esse estímulo para fazer célula de gordura. Então a gente tem que ter uma regra mesmo, né, no nosso hábito. É o famoso engordo até com alface. Exatamente. Pensem nisso. Fica a frase. Não é? Já ouvi falar isso? Acho que todo mundo, inclusive nutricionistas, escutam bastante. Doutora, eu sou daquelas que só o alface eu já engordo. Pode ser, às vezes as pessoas não acreditam, mas tem pessoas que comem pouco, né? Mas não tem genes favoráveis e ela ganha peso. Você volta para falar de novo de ovário policístico? Porque esse assunto fazer de bomba, novo. você já fez há uns anos, eu acho que hoje a gente tem mais informação. 5, 6 anos já. Então, vamos falar de mais informações novas que eu sei que você vamos tem. Sim. E vou te agradecer mais uma vez. Ela é demais. Olha lá, Fernanda Paulucci, nossa nutricionista. Quem quiser saber mais do trabalho, vai segui-la no Insta, @fernanda.paulucci.nutri.
fernanda.paulucci.nutri. Eu vou deixar Só aqui. fernandapaulucci.nutri. Tem bom, aqui tem mais pontos. Então, de novo, fernandapaulucci.nutri. É um ponto só. Isso. fernandapaulucci.nutri. Telefone da clínica para quem quiser saber mais, 3884-7612. 3884-7612. Minha amiga, um beijo, me espere, adorei. que hoje eu tenho... Vamos almoçar. E a gente fala mais de ovários policísticos. E não é que a gente fala mesmo, gente. Parece que o assunto do programa não acaba, não. A gente leva pro pós. Um beijo, até a próxima. Beijo, Obrigada. até. Ai,